o amanhã, o amanhã e outro amanhã. Dia a dia se esconde mansinho até que chegue ao fim a última sílaba do livro da memória. Nossos ontens, para os tolos, a estrada deixam clara da empoeirada morte. Fora, apaga-te, candeia transitória. A vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre cômico que se empavona e agita por uma hora no palco. Sem que seja após ouvido, é uma história contada por idiotas, cheia de fúria e muita barulheira, que nada significa. William Shakespeare, Macbeth, ato 5, cena 5. Tudo bem? Hoje vamos falar de William Shakespeare. E esse momento em que o rei Macbeth, ao saber da morte da rainha Macbeth, começa a falar da vida que passa, da transitoriedade da vida, é muito daquilo que certamente Shakespeare pensava sobre a vida, né? Nós somos um palhaço, um cômico, num palco, pavoneando, um bufão, tentando entender a vida, e ela significa nada. Fúria e som, e no final, nada. O resto é silêncio, como ele fala também lá em Hamlet. A vida de Shakespeare, ela foi uma vida bem intensa, embora não teve grandes acontecimentos exteriores, mas nós vamos encontrar aqui esse grande mestre da literatura. Segundo Harold Bloom, ele inventou o homem moderno, várias questões importantes no mundo de hoje tem base em Shakespeare. Ele criou também palavras, nós repetimos várias frases de Shakespeare, como até tu, Brutus, há algo de podre no reino da Dinamarca, muito barulho por nada, nem tudo que reluz é ouro, e assim por diante, né? Várias frases nós conhecemos e tudo vem do Shakespeare, né? Da sua experiência humana, e ele transmite isso nas suas peças, nos sonetos, nos poemas. Um grande escritor, um dos maiores da literatura, a não ser o maior nos tempos modernos, aí do Renascimento inglês, e é dele hoje que eu quero falar, vida e obra. William Shakespeare nasceu em 1564, numa cidadezinha chamada Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, provavelmente no dia 23 de abril de 1564. Mas antes, né, de continuar aí da sua história, a gente tem que pensar, quando falamos de William Shakespeare, nós falamos também da Elizabeth I, né, a filha de Henrique VIII com Ana Bolena, a época dos Tudors. Nascida em 7 de setembro de 1533, essa era elisabetana é a era em que Shakespeare, principalmente, aí, viveu em Londres, compondo as suas peças, atuando também. Era a época dos teatros, né, que estavam aí borbulhando às margens do Tâmisa. Então a Rainha Elizabeth, ela é um pano de fundo. A história dessa monarquia inglesa aparece de certa maneira também aí, refletindo em alguns momentos das peças de Shakespeare, e é nesse contexto que ele vai viver, da era elisabetana, em que a Inglaterra estava em conflito ou com a Escócia ou com a Espanha. Então é sempre esse mundo aí. Lembrando também que Shakespeare é contemporâneo de Cervantes, que, segundo a lenda, eles morrem no mesmo dia, que é o dia do aniversário de Shakespeare, 23 de abril de 1616, que é a morte do Shakespeare e do Cervantes. É a época também de Camões e grandes outros escritores, né? O Cervantes, Camões, Shakespeare formam esse trio aí de escritores que eu amo loucamente. É esse mundo na vida de Shakespeare, na era elisabetana. Então ele nasce em Stratford, 1564, dia 23 de abril. O seu pai chamava-se John Shakespeare.
e a mãe, Mary Arden. Ele era um burguês honrado, e aí aparecem, como também na vida de Cervantes, várias hipóteses. Na vida de Shakespeare tem mais coisas ainda que a gente não sabe. É muito mais do que a gente não sabe. Tem muito mais coisas a ser obscuras, tempos sombrios que não aparecem nada. O Shakespeare some de cena. Os biógrafos ficam loucos, né? Ou falando da era elizabetana, do contexto histórico e etc. Porque nós não temos muitas coisas sobre Shakespeare, sobre a vida dele. É alguma coisa pincelada assim que surge de repente, né? Na história da sua biografia, da sua vida. São poucos momentos em que aparece. E também temos a questão do nome de Shakespeare, né? E da polêmica. Seria ele mesmo o autor das suas peças? Teria ele mesmo vivido de verdade um cara lá simples dessa cidade que é um suprassumo da literatura? Então são essas questões. Eu creio, eu sou do lado do Harold Bloom, que acredita piamente que foi o Shakespeare que compôs as suas peças, né? Voltando então ao pai, o pai era ou provador de cerveja, ou luveiro, oficial de polícia, magistrado, juiz, prefeito da cidade. Então tudo isso nós temos neste burguês respeitável, que era o pai de William Shakespeare. A mãe, Mary Arden, era descendente de uma antiga família católica. Ela era filha de um nobre, Robert Arden, e recebe do pai uma herança numa casa que depois vai ser importante para a família. Uma propriedade de 50 acres. O pai exerceu então a função de juiz até 1576, quando a sua fortuna começa a declinar, a periclitar. Além do William, que é o filho mais velho, ele teve também o Edmund, ele com a mulher, né? O Edmund, o Richard, o Gilbert e uma irmã chamada Johan, né? O Ionan. A infância, com assim suposições, né? Com cerca de 7 anos, o Shakespeare entrou na escola do burgo aí de Stratford. Eram excelentes escolas onde ensinavam mestres vindos de Cambridge, de Oxford, e a principal matéria ali seria o latim, né, a disciplina essencial. E os estudantes decoravam passagens dos grandes mestres latinos, como Ovídio, Virgílio, Plauto, Terêncio. O Shakespeare domina essas questões da mitologia, né, que aparecem também nas suas obras. Também estudavam língua e história nacionais, obras retóricas de um cara chamado Wilson e as crônicas de Hall e Holinshed. Serviram de inspiração depois para Shakespeare em suas peças. Shakespeare não fez um estudo formal. O bardo Shakespeare, ele é uma coisa assim, intuitiva também. Ele estudou isso aqui nessa escola, depois não sabemos, quando ele muda para Londres, depois do seu casamento, a sua vida é um mistério. Ele vai aparecer como ator em algumas peças, o nome dele já vai surgir aí em Londres, causando inveja a outros, mas a vida escolar dele lá em Stratford foi o básico que ensinavam para as crianças da época. Naquela escola também ele aprendeu um pouco de grego, conforme fala o Ben Jonson, que era um escritor também importante do período, né? Um crítico literário, e fala de Shakespeare. No ano de 1572, lembrando que Shakespeare nasceu em 1564, em 72, no ano de 1572, passa ali por Stratford companhias de atores itinerantes. Então nós imaginamos a criança Shakespeare se entusiasmando com essas peças, né? Vendo as representações dessas peças, companhias da rainha, do conde de Leicester, Worcester e Warwick. Então isso chamava a atenção de Shakespeare, né? A família apreciava a arte dramática e estava sempre ali vendo essas peças, que muitas vezes eram peças religiosas ou também com alguns temas mitológicos. Ele deve ter assistido a peças itinerantes, então, porque isso vai aparecer em Hamlet, a companhia de teatro que chega lá e que encena a morte do Cláudio, né? Então, do rei Cláudio. E também na Megera Domada nós temos grupos de atores itinerantes em outras peças de Shakespeare também. Isso seria lembrança, né, dessas peças mambembes que andavam aí
interior da Inglaterra, muitas vezes fugindo da peste ou das pestes que assolavam Londres. Então Shakespeare ficava conhecendo essa vida de atores e certamente chamou a atenção dele. Eu já li muitas biografias do Shakespeare, sobre o Shakespeare, né? E é muito interessante, assim, ver esse contexto histórico, né? Como que isso vai chamando a atenção do menino nessa vida artística, essa vida dos atores. Em 1575, o conde Robert Dudley teve a ocasião de oferecer, numa cidade vizinha de Stratford, em Kenilworth, grandiosas festividades em honra à Rainha Elizabeth. E muitas multidões acorreram para aquela cidade, embasbacadas, querendo ver a rainha. E muitos biógrafos dão a entender que o John Shakespeare levou o filho para assistir a essas peças. Então, tem uma biografia, esqueci agora, como Shakespeare se tornou Shakespeare, do Greenblatt. Ele começa contando aí as festividades nessa cidade de Kenilworth, celebrando, acho que um jubileu da rainha, e o Shakespeare certamente esteve ali, encantado com essas peças. Eram coisas estrondosas. Esse Robert Dudley fez de tudo para receber bem a rainha, e a questão da peça foi o ponto principal das representações teatrais. Essas peças certamente despertaram também o caráter dramático em Shakespeare. E ali estava esperando também só a hora de se manifestar. Shakespeare é o autor de grandes peças da humanidade. As maiores, né? 1576, no ano seguinte, nós vamos ter lá em Londres um cara chamado James Burbage construindo o teatro, The Theatre, primeiro teatro inglês em Londres. Na época de Shakespeare, Londres era cheia de teatros. O mais famoso era o Globe, que ele vai participar também, assim como sócio dessa época, né, desse teatro. Foi construído aí na época de Shakespeare. 1577, o pai de Shakespeare começa a entrar em decadência financeira. Ele vai hipotecar os bens da mulher, que ela era de família nobre, e vai engajar-se em difíceis transações comerciais com seus credores, vai deixar de comparecer ao conselho da cidade e o seu nome não aparece em processos verbais. E em 1586, um novo magistrado foi nomeado em seu lugar. É interessante que o pai do Shakespeare vai decaindo. Depois o Shakespeare vai lutar para dar um brasão para o pai, resgatar seu, entre aspas, nobreza, né, sua nobreza. Então já começa essa decadência do pai. De 1577 a 1578, são chamados esses 2 anos, os anos das trevas, na vida do William Shakespeare. Nós não sabemos, né? Aqui há muitas suposições. Anos de trevas, no sentido de saber o que ele fez nessa época. Também sobre o aprendizado de William Shakespeare. Aqui vão surgir muitas hipóteses. Ele deve ter feito amizade com Michael Drayton na mansão de Polesworth, visitava esse amigo rico lá. Ou ele aparece servindo cerveja em Wincott, na taverna de Marianne Hackett, porque, por exemplo, o Falstaff é um taberneiro, né? A taberneira, estalajadeira das suas peças históricas, é onde que aparece o Falstaff, o Henrique V, IV, sei lá, não me lembro, né? O sexto, não lembro qual é o Henrique, amigo do Falstaff, que é o grande personagem de Shakespeare, segundo Harold Bloom. Então ele conhecia muito a vida das tabernas. Ou ele aparece como pajem de Fulk de Gravely em Beauchamp Court, ou menino de couro em uma família de nobres católicos, que foi para a Escócia, foi trabalhar para essa família, ou aparece também trabalhando no açougue, matando bezerros. Então, assim, são várias suposições. Não sabemos onde Shakespeare andou de 1577 a 1578. 1582, isso aí é certeza, né? Porque está registrado lá na paróquia de Stratford. Ele casou com uma moça chamada Anne Hathaway. Com ela ele teve 3 filhos, inclusive ela casa grávida. E no dia 26 de maio de 1583 é batizada a filha Susana, a primeira filha do Shakespeare. E depois, no dia 22 de fevereiro de 1585, vão nascer os gêmeos Hamnet e Judith, batizados então em 1585. Teve 3 filhos e é isso, né? Depois, em 1587,
já tinha nascido, fazia 2 anos que tinha nascido gêmeos, ele foi para Londres, né? E vem outras coisas, né? Por que ele foi para Londres? Estava fugindo de alguma situação? Então ele vai lá em Londres se tornar amigo de Burbage, que é aquele que construiu o teatro, e a sua vida está estreitamente ligada à vida literária de Londres e ao tumultuado público dos teatros da Southwark, esse mundo dos teatros. Daí então ele vai voltar poucas vezes a Stratford. No final da vida ele volta, mas aqui tem essas questões, né? Por que ele abandona ou deixa a esposa lá e vai... Por que, né? Então é um denso mistério essa partida de Shakespeare para Londres. Fugiu da polícia que estava no seu encalço. Aí vem uma história que ele tinha caçado ilegalmente na propriedade de um conde em Charlecote, a propriedade de Thomas Lucy. Então ele caçou lá nessa propriedade e ele foi condenado, né? Ele fugiu dos credores, fugiu da polícia, porque você não podia entrar num parque, aquelas mansões imensas, né? E caçar ali cervos. Então ele fez isso, e isso é uma história também que se passa, né? O Shakespeare foi perseguido aí por esse cara e ele fugiu para Londres, é uma das hipóteses. Outros biógrafos sugerem que ele trabalhava como professor na escola em Stratford e foi para Londres procurar um emprego mais lucrativo. Então nós nunca vamos saber, né? É difícil, né, saber o dia a dia do Shakespeare, né? O que acontecia na vida dele nesse tempo. Lá em Londres, ele já foi direto para o teatro, então outras suposições. Teria trabalhado como guardador de cavalos nas portas dos teatros, teria trabalhado como escrevente de tabelião, revisor em uma gramática, uma gráfica, guerreando nos Países Baixos, na Holanda, olha, até isso falam, né? Mas é certo que Shakespeare nunca saiu da Inglaterra, isso muitos concordam. Outros já falam que ele conheceu Cervantes, já imagina um encontro entre os dois. Certa vez o Cervantes foi em Lisboa e o Shakespeare estava lá. Não sabemos, né? Ele fugiu das perseguições aos católicos, que ele era católico, né? A família dele era católica. E nessa época a briga entre protestantes e católicos estava ferrenho, né? Foi conhecer a Itália e Navarra, locais que imortalizaria mais tarde? Não sabemos. O certo é que ele foi para Londres e de repente ele começa a trabalhar em teatro lá. Então em 1592 Shakespeare estava em Londres e já atingira o ponto de ser razoavelmente conhecido, comentado como autor de algumas peças chamadas Henrique VI. 1590, 1592, teve a representação dessas peças e o nome dele surge. Então os Henrique VI, essas peças que lhes são atribuídas, acabavam de alcançar sucesso suficiente para provar tanto admiração como ciúme de seus rivais. Então o nome dele já surge aí por causa dessas peças históricas, e o pessoal que era de teatro falou, mas quem que é esse cara? Então tem um comentário horrível aqui, de um tal de Robert Greene, sobre o Shakespeare. Ele vai fazer um trocadilho com o nome de Shakespeare, isso ficou conhecido. Vou ler o comentário, abre aspas. Há no meio do bando um corvo à revista, enfeitado com nossas plumas, que com seu coração de tigre envolto na pele de um ator, acredita ser tão capaz quanto os melhores de nós de fazer versos bombásticos. Um verdadeiro Johannes Factotum, João faz tudo, né? Que se imagina o único sacode de cenas do país. O sacode de cenas é o trocadilho, né? Uma espécie de trocadilho com o nome de Shakespeare, Shake Cenas. Então ele está aqui sacudindo as penas entre nós, né? As cenas, fecha aspas. Então se o nome dele já surge incomodando alguns críticos, como esse Robert Greene, é interessante porque ele já estava mostrando o seu talento, né? Principalmente nessas peças aí de Henrique VI. Greene expirou a 3 de setembro de 1592, por falar mal do Shakespeare, morreu, né? E 6 meses mais tarde, Shakespeare ingressava oficialmente na carreira, dedicando a Southampton o seu poema Vênus e Adonis, de 1593, o Conde de Southampton, que é uma história interessante, né? Esse conde era Henry Osterley,
que vai ser um amigo muito importante de Shakespeare. E aí vão surgir boatos, né, de que eles eram amantes, porque Shakespeare faz os famosos sonetos. Essa aqui é a coisa mais linda do mundo, em que dedica tudo isso para o Sam Tontington. Fala de um jovem, né, que ele gosta muito, que aparece também uma dama negra. Então ele era talvez bissexual mesmo, né? Mas aqui nós vamos encontrar então esse primeiro poema baseado na mitologia, eu não tenho ainda, né? Vênus e Adonis, que é um poema mitológico em que o Shakespeare dá a sua versão desse mito. Nessa época, então, Londres já contava com vários teatros, né? Elizabeth, ela incentivava muito isso, embora durante as pestes os teatros eram fechados. Mas eles tinham uma atividade regular, por exemplo, The Theatre, construído por Burbage, em 1576, em Shoreditch, ao norte da cidade. O The Curtain, The Rose, o Swan, construído em 1596, e o Globe, em 1599. Da farsa à tragédia, em bom ou mau ano, cerca de 50 peças apaixonavam multidões, nas quais os grandes nobres se acotovelavam com marginais. Na internet a gente encontra, e também em livros, né, esquemas desses teatros, como eram construídos o teatro shakespeariano, cenas também que acontecem de peças ou peças inteiras, né, no Globe, lá na Inglaterra, em Londres. Então é muito interessante. A gente tem muito material para ver, né, como que era isso na época, como eram os teatros, a balbúrdia, né, as pessoas em pé, as galerias, como eram as peças, né, não tinha muita coisa de cenário, era mais ali no gogó mesmo, na fala, né, isso que é importante, a parte de cima do teatro. Então todo esse esquema eu não vou entrar aqui agora, né, como era o teatro elizabetano. Dá pra gente procurar muitas coisas e entender. Aqui eu tô mais na vida de Shakespeare e na obra, né, mas ele é uma peça fundamental, ou a peça fundamental desse contexto. Nós vamos ter também um teatrólogo muito importante aí, né, o Christopher Marlowe, que fez Tamerlão, a trágica história do Dr. Fausto, vai ser um concorrente ou um rival de Shakespeare. Vai ser morto bem jovem aí, depois numa briga numa taberna, mas muitos dizem, né, que seria o Christopher Marlowe, o autor das peças de Shakespeare. Mas depois que o Christopher Marlowe morre, em 1593, o Shakespeare vai produzir as grandes peças dele, então são essas coisas. Mas o Christopher Marlowe é um do que chega mesmo a ser o nível de Shakespeare, né? Claro que Shakespeare é o maior. Então o Shakespeare vai dedicar esse Vênus e Adonis, esse poema aí, em 1593, ao conde de Southampton, que se tornaria em breve esse conde um verdadeiro objeto de culto para Shakespeare. Nos sonetos, como eu falei, também aparecem. 1594, nós temos outra peça dedicada ao conde, uma peça em versos, O Rapto de Lucrécia. Então são esses dois poemas que eu não tenho. Eu não tenho esses dois poemas, né? O Rapto de Lucrécia e Vênus e Adonis. Graças a esse conde de Southampton, que ele abriria as portas da sua biblioteca, nós vamos encontrar Shakespeare se abastecendo de livros, de leituras. Agora, quais são as leituras de Shakespeare? Ariosto, Boccaccio, Maquiavel, Bandello, não sei quem é esse, né? Cintio, Fiorentino, Rabelais, Montaigne, Bellerophon. São esses os autores clássicos do Shakespeare. O Bandello, Cintio e Fiorentino eu não conheço. O Bellerophon também não. Mas esses outros aí, né, são os grandes clássicos. Ariosto, Boccaccio, Maquiavel, Rabelais, Montaigne. Tudo isso vai servir de inspiração para os personagens shakespearianos que são vivos, são mais vivos do que ele, né? Mais vivos do que o autor. Os personagens de Shakespeare são incríveis. A peste volta a assolar Londres no ano de 1594 e 1595, e o Shakespeare dá uma parada aí nas suas peças, e ele, em 1596, vai para Stratford. Acontece algo terrível, que é a morte do Hamlet, o seu filho amado. Morre aos 11 anos. Existe uma biografia, eu já mostrei aqui, nos meus livros que eu tenho sobre Shakespeare, que eu quero ler sobre o filho de Shakespeare. Diz que ela é muito comovente, vai contar toda a dor, né, desse momento e também o que isso provocou no autor.
né? Há biógrafos que encontram nessa morte prematura as causas remotas do período sombrio de Shakespeare. E também viram nela a origem aí de Hamlet, né? Quase esse trocadilho com o nome de Hamnet. Embora em si o tema da peça de Hamlet é uma releitura de um texto dos Sextos Gramáticos lá da Noruega, Dinamarca, que fala de um rei chamado Ameto, ou Amineto. Eu tenho essa peça aqui, eu ganhei de presente o Hamlet, do Clube de Leitura Clássica, né? Eu ganhei o Hamlet e vem junto esse Amineto, que é essa peça antiga. Então Shakespeare, não é que ele plagia, né? Ele usa aquilo que já tem, e a maneira como ele mostra todos os temas é que faz dele um gênio. Por exemplo, Romeu e Julieta. Quem que nós lembramos? Príamo e Tisbe, um amor impossível, lá da antiguidade. Então, vários temas ali que o Shakespeare usa já foram retratados por outros grandes escritores, mas é como o Shakespeare traz isso para nós. Os diálogos, né, essa maneira de apresentar os personagens que torna ele um grande escritor. A história de Hamlet já existia, então, desse filho que vinga a morte do pai, né? E tantas outras coisas. Shakespeare é um poço sem fundo, é um estudo para fazer sempre, né? Nunca deixar. É um estudo para eternidade, né? Você beber Shakespeare com calma, com deleite, com amor, né? Saboreando as peças, sem medo, não é difícil. Exige do leitor, mas recompensa muito, você cresce como ser humano, né? Então o filho dele morre em 1596, ele fica arrasado. E nesse mesmo ano, embora, né, o velho John Shakespeare, novamente enriquecido, vai receber o brasão de armas da nobreza. Então vai ter essa alegria para o pai dele, né? Ele vai dar essa alegria, ele vai conseguir isso para o pai. Porque Shakespeare era muito ambicioso, ele comprava fazendas, entrava em sociedade aí na vida teatral. Então ele era muito assim de ter mesmo as coisas, né? De guardar, comprar coisas, terrenos, né? Ele enriquece, ele é alguém que pensa mesmo assim, ambiciosamente no dinheiro. 1598, Shakespeare atua na comédia Cada Qual com Seu Gênio, de Ben Jonson, e o teatro é demolido, o tira do Burbage, e a sua estrutura é utilizada na construção do Globe, Teatro Globe. 1599, 1601, Shakespeare torna-se sócio do Globe e representações de Hamlet e As Alegres Comadres de Windsor. Não estou falando todas as peças aqui, vou deixar para o final, né, para trazer as peças do Shakespeare para mostrar aqui no canal, né, mas no final do vídeo. Em 1603, morre a rainha Elizabeth I, depois de 45 anos de reinado, em Richmond. O James VI da Escócia vai tornar-se, por direito divino, James I da Inglaterra. Vai ser a era aí, então, dos James, né, da era desse novo rei. Acabou a era elisabetana, agora a era do James I, que era James VI na Escócia. Vai passar o novo rei. 1604, 1606, representações de Otelo, Rei Lear e Macbeth. Macbeth é a peça que eu mais amo, né? Até abri o vídeo com um dos trechos mais impressionantes. 1609 vai acontecer a publicação desses sonetos, que ele não queria muito não, porque é bem pessoal, chega a ser até escandaloso o caráter íntimo dessas peças, desses textos aqui. O poeta efetivamente narra nos sonetos aquilo que viu. É uma experiência que ele descreve, né, da sua sexualidade, do seu amor. Em 1607, Shakespeare tinha retornado a Stratford para casar sua filha Susana com o médico John Hall, mas não se sabe ao certo em que ano ele abandonou o palco. Talvez em 1610, quando começa a dividir sua vida entre os palcos londrinos e sua casa em New Place, em Stratford. Então ele viaja muito nesse período, já mais para o fim da vida, viaja muito para Stratford. Mas o grosso da vida do Shakespeare, teatrólogo,
envolvido nessa vida artística de Londres, se dá em Londres, né? Ele fica muito tempo longe da família. Ele vai lá ou para a morte do filho ou para casar esta filha Susana. 1611 ele deixa a seus companheiros o encargo de zelar por seus interesses junto aos teatros. Compõe em Stratford 3 obras-primas da serenidade: Timbelino, Contos de Inverno e A Tempestade, que é considerada uma das últimas peças do Shakespeare. 1613, o Teatro Globe é destruído por um incêndio durante as encenações de Henrique VIII, colocando um ponto final simbólico à carreira do maior dramaturgo da época. Então ele era sócio desse teatro, ele é destruído em 1613, é como um símbolo da era shakespeariana, né? Foi na beleza dos campos que se passaram seus últimos anos, lá em Stratford. A 10 de fevereiro de 1616, ele assistiu ao casamento de Judith, sua filha, com o filho de Richard Kinney, que outrora lhe havia pedido 30 libras emprestadas. Então ele casa a última filha, né? No dia 25 de março, sentindo que a morte se aproximava, ele redigiu diante de testemunhas o seu testamento. Eu tenho nessa biografia aqui o testamento de Shakespeare. Biografia de John Paris. Aqui nós temos, olha, o Globe, temos várias imagens. Eu quero ler o testamento dele aqui pra gente. Testamento de William Shakespeare, que é muito interessante. Olha, em nome de Deus, amém. Dia 25 de março de 1616, que é o ano da morte dele, né? Em nome de Deus, amém. Eu, William Shakespeare, de Stratford-upon-Avon, no condado de War, cavalheiro com saúde e memória perfeitas, louvado seja Deus, faço e ordeno esta minha última vontade e testamento, na seguinte maneira e forma. O que quer dizer? Primeiro, que confio minha alma às mãos de Deus, meu Criador, esperando e firmemente acreditando pelos únicos méritos de Jesus Cristo, meu Salvador, vir a compartilhar da vida eterna, e meu corpo a terra da qual é feito. Item. Constituía John Hall e Susana... Ah, tá, isso aqui é um pedaço... Aqui já é o autor dizendo, né? Seus legatários universais. Destinava, sob certas condições, 300 libras a Judith, distribuía sua prataria, seus bens móveis, joias, objetos diversos. Fazia doações em espécie a sua irmã e seus sobrinhos. Isso aqui não é mais a fala dele, tá? Isso aqui é do escritor, Jean Parry. Sua neta, seu afilhado, seus vizinhos e amigos, e legava 28 shillings e 8 pence a seus companheiros, Burbage, Hemingway e Condell, para que comprassem anéis. Agora cheguei onde eu queria. A sua mulher Anne, ele não reservava senão uma cama, e nem a melhor. Com suas 10 libras no bolso, os indigentes da paróquia viam-se mais bem aquinhoados. E assim, em paz com aqueles que o cercavam, Shakespeare podia juntar-se no além aos heróis que para lá já despachara. Meu Deus! Então ele era bem assim, pão duro parece, né? E assim, em paz com aqueles que o cercavam, Shakespeare podia juntar-se no além aos heróis que para lá despachara. Reza a lenda que em abril, em um último ato de traição, Ben Jonson foi visitá-lo em companhia de Michael Drayton, levando-o a beber tantas canecas de cerveja que ele ficou todo inchado. O Dr. Hall salvou, que era o genro dele, salvou Drayton in extremis graças a um certo elixir de violetas. Poderia isso significar que, ávido por embolsar a herança, ele teria privado o sogro das virtudes de tal panaceia? Será que ele não quis dar o mesmo remédio para o Shakespeare e bebeu demais? Ou será que 3 versos do Júlio César teriam vindo à vacilante memória do moribundo? Olha os versos. Neste dia eu nasci, fechou-se o círculo, e onde comecei hei de acabar, a minha vida agora já correu. Então tem essa história. Teria Shakespeare morrido depois dessa bebedeira com o Ben Jonson e o Michael Drayton, e o genro do Shakespeare salvou o Drayton, que se embebedou, talvez a cerveja não estava bem, sei lá o quê.
E o Shakespeare não escapou, ele quis deixar o sogro morrer para pegar a herança, não sabemos. Mas eu li aqui que há uma nova pesquisa que o Shakespeare morreu com tumor no olho, devido a um tumor no olho, e não devido a essa bebedeira, que é o que sempre falaram. Eu vi isso na internet, agora pesquisando mais um pouco sobre essa vida. No dia de seu aniversário, 23 de abril de 1616, com 52 anos, Shakespeare morre em Stratford, decorrente de uma bebida após um banquete exagerado ou vítima de um tumor no olho. Gente, que coisa, né? Um grande escritor. Olha como que se morrem os escritores. No dia 25, ele foi enterrado no coro da Igreja da Santíssima Trindade. Em sua lápide mortuária foram gravadas esses 4 versos, que até hoje ninguém mexe no túmulo de Shakespeare. Veja por quê. Bom amigo, ao desejo não sucumba de cavar a poeira aqui selada. Bendito quem poupar a minha tumba, maldito quem mexer na minha ossada. Então não mexa na poeira que está aqui em cima selada não, né? Já selou aqui a poeira. Não mexam nos meus olhos, nos meus ossos. Não mexam nos meus ossos. Maldito seja quem mexer nos meus ossos. Sabiam disso? Que tem isso lá no Stratford, no túmulo de Shakespeare. Shakespeare produziu então cerca de 40 peças, acho que 38 peças. Tem umas que são atribuídas a ele em conjunto com outros autores. São divididas entre comédias, tragédias e peças históricas, bem como poemas narrativos, que é Vênus e Adonis e O Rapto de Lucrécia, e sonetos, que também são conhecidos. Agora eu quero mostrar 2 retratos, talvez seriam os autênticos, aqui de um cara chamado Chandos. Seria esse aqui, que é um dos mais conhecidos. Nesse livro aqui, O Rosto de Shakespeare, a autora Stephanie Nolan vai trabalhar essa questão, né? Qual seria o rosto de Shakespeare? Então, além desse aqui do Chandos, há também o do Martin Druchout, de 1623, que é esse aqui, ó. Eu tinha um outro aqui, mas não sei onde está. Então, esses são os rostos mais conhecidos, esses 2 aqui, ó. O do Martin Druchout, de 1623. Ou esse do Chandos, ao lado. Que é esse aqui, o mesmo que eu mostrei. Então é isso, né? Qual é o verdadeiro rosto do Shakespeare? Não saberemos, né? Talvez baseado nesses 2 aqui. Vamos falar um pouquinho das peças, tragédias. Olha essa edição que eu tenho aqui, traduzida pelo Carlos Alberto Nunes, gente, coisa maravilhosa, da editora Agir. Aqui nós temos então nas obras completas Romeu e Julieta, Tito Andrônico, Antônio e Cleópatra, Júlio César, Trólio e Créssida, Timão de Atenas, Macbeth, Coriolano, Timbelino, Péricles, Hamlet, Otelo, Rei Lear. Comédias. Quais são as comédias de Shakespeare, né? A Tempestade, A Comédia dos Erros, Os Dois Cavalheiros de Verona, Trabalhos de Amor Perdidos, Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, As Alegres Comadres de Windsor, A Megera Domada, Como Gostais, Noite de Reis, Muito Barulho para Nada, Bem está o que bem acaba, Medida por Medida, Conto do Inverno. E os dramas históricos, que eu já li quase todos, maravilhosos. Vida e Morte do Rei João, A Tragédia do Rei Ricardo II, Henrique IV, A Vida do Rei Henrique V, A História da Vida do Rei Henrique VIII, Henrique VI, A Tragédia do Rei Ricardo III. São os dramas históricos, a obra completa de Shakespeare. E eu vou terminar esse vídeo com um dos monólogos mais impressionantes e conhecidos também, que é o do Hamlet de Shakespeare, né? Aquele momento lá no ato 3, cena 1, do ser ou não ser. E aí termina, né, esse vídeo sobre a vida e obra do grande bardo inglês William Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. Que é mais nobre para a alma?
Suportar os dados e arremessos do fado sempre adverso? Ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes fim, tentando resistir-lhes? Morrer, dormir, mais nada. Imaginar que um sono põe remate aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos que constituem a natural herança da carne é solução para almejar-se. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. É aí que bate o ponto, o não sabermos que sonhos poderá trazer o sono da morte, quando ao fim desenrolarmos toda a meada mortal, nos põe suspensos. É essa ideia que torna verdadeira calamidade a vida assim tão longa. Pois quem suportaria o escárnio e os golpes do mundo, as injustiças dos mais fortes, os maus tratos dos tolos, a agonia do amor não retribuído, as leis amorosas, a implicância dos chefes e o desprezo da inépcia contra o mérito paciente? Se estivesse em suas mãos obter sossego com um punhal? Que fardos levaria nesta vida cansada a suar, gemendo, se não por temer algo que após a morte, terra desconhecida de cujo âmbito jamais ninguém voltou, que nos inibe a vontade, fazendo que aceitemos os males conhecidos, sem buscarmos refúgio noutros males ignorados? De todos faz covardes a consciência. Desta arte o natural frescor de nossa resolução definha sob a máscara do pensamento, e as empresas momentâneas se desviam da meta diante dessas reflexões. E até o nome de ação perdem. Mas silêncio. Aí vem vindo a bela Ofélia. Em tuas orações, ninfa, recorda-te de meus pecados.